Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo dia, ótima semana, que seja mais uma semana positiva para o nosso Furacão. Semana passada já foi uma semana de reforços, semana passada já foi uma semana de vitória, que é o mais importante. Ganhamos do Amazonas fora de casa, chegamos ainda mais perto do G4, um pontinho só afasta o Atlético desse portal que o Atlético quer passar de vez e se estabelecer, que é o grupo dos 4 melhores times da competição. Eu volto a dizer, se sou os adversários, e eu falo todos os adversários, tá? Novo Horizontino, Coritiba, o próprio Goiás, sabe? Eu fico muito receoso com esse crescimento do Atlético. Eu não vou falar que o Atlético é o tubarão da Série B porque ele ainda não se provou. Mas eu acho que todo o cenário da Série B, todo o contexto da Série B, sabe muito bem que se o Atlético engrenar, vai ficar complicado. Se o Atlético engrenar, eu conseguir jogar um futebol que faça ele ser regular na soma de pontos, o campeonato ele vai mudar um pouquinho os seus protagonistas. Porque eu não tô falando que esses times que estão na frente do Atlético, eles não merecem estar na frente do Atlético. Mas eu acho que até esses times sabem que o Atlético ele tem mais material humano, que ele tem mais qualidade. E por N fatores não estava ali na parte de cima da tabela. Mas com o Atlético engrenando, com um bom trabalho do Odair, não é só a realidade da temporada do Atlético que muda. A realidade da temporada da Série B muda. Ah, Thiago, mas você tá sendo muito arrogante. Não tô, cara. O pior é que eu não tô. Eu conversei com amigos que trabalham em clubes que estão na frente do Atlético, eles falaram. Tava todo mundo muito feliz com a crise do Atlético. Para esses clubes, quanto mais pontos o Atlético ele perdesse, melhor, porque esses times eles já entraram na competição com isso muito claro, que o Atlético seria um dos 4 times a subir. Então o Atlético oscila e dá uma esperança para esses times. Só que o Atlético, eu acho que dá para dizer que ele vem reagindo a tempo. Isso eu acho muito legal, esse processo de melhora durante o campeonato. Óbvio que ainda existem oscilações. Eu acho que a gente precisa ficar esperto. O fato dessas oscilações serem na Arena da Baixada. O jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o Coritiba. Mas é um Atlético muito melhor. E é um Atlético que consegue pontuar regularmente. Isso é o mais importante. O Atlético do começo do campeonato talvez tivesse até uma atuação melhor ou outra, mas era um time que tinha muita dificuldade de pontuar. E para você construir o seu castelinho para voltar para a Série A, cada ponto é muito importante. Eu vi muita gente fazendo pouco caso da vitória contra o Amazonas, foi uma grande vitória. O Amazonas já vem tirando ponto de muita gente lá em Manaus e vai continuar tirando muito ponto de muita gente em Manaus. Então o Atlético tem que ter humildade para reconhecer que foi um grande jogo, o torcedor do Atlético tem que ter humildade para reconhecer que foi uma vitória muito importante. Se o Atlético não ganha lá em Manaus, o Atlético poderia estar muito longe do G4, agora só está um ponto. Então, no final das contas, é algo que eu acho que a gente precisa reconhecer e precisa valorizar. É muito fácil a gente, não, mas o time era ruim. Não, gente. Se você pegar os últimos jogos do Amazonas, era longe de ser esse time que estão falando aí, essa naba que estão falando aí. Mas agora é olhar pra frente, né? E acho que uma nova temporada ela começa pro Atlético. Uma nova temporada que parte principalmente de 2 pontos. O primeiro é questão de tabela. O Atlético ele precisava dar um passo que era se aproximar do G4. Pronto, conseguiu. Está na cola do G4. Agora o passo que o Atlético tem que dar é entrar no G4. A gente não sabe se vai demorar 1, 2, 3 temporadas, 3 rodadas. Mas no final das contas,
Esses times que estão à frente do Atlético, em algum momento vão oscilar, assim como o Atlético vai oscilar. Mas o Atlético ele precisa estar muito esperto quando esses times oscilarem para o Atlético aproveitar e entrar de vez no G4. Acho que os confrontos diretos vão ser fundamentais. A gente tem um confronto direto agora com o Goiás para subir. No começo do turno, a gente pega Novo Horizontino. No começo do turno, a gente pega, enfim, outros times que estão na parte de cima da tabela ou times que vão brigar. Acho que a gente ainda tem um confronto que eu acho que vai se provar um confronto de parte de cima da tabela muito significativo contra o América Mineiro. Então é algo que o Atlético acho que ainda não conseguiu se estabelecer nesse sentido de pontuar nos principais jogos da competição. O Atlético tem que ser time de jogo grande. Time de jogo grande que sobe. Não adianta pontuar só com o pessoal lá de baixo. Não adianta pontuar só com os times da parte de baixo da tabela. Mas essa proximidade do G4 traz um efeito reverso. Eu acho que do pior momento que o Atlético teve na competição, que é a questão mental, né? Agora a narrativa do Atlético não é o Atlético é um bom time que não rende, o que tá acontecendo, fragilidade mental, não. Muito pelo contrário. Agora a narrativa é: vamos pra cima, vamos jogar o nosso jogo, vamos competir, vamos entrar no G4. Então, mentalmente, essa recuperação do Atlético ela fala muito alto. Mentalmente, essa recuperação do Atlético ela tem muito valor, gente. Ela tem muito valor, pô, tá doido. O Atlético era um clube depressivo nas primeiras rodadas da Série B no trabalho do Barbieri. E acho que isso a gente precisa dar muitos créditos à capacidade de gestão de grupo do Odair. O Odair melhorou taticamente o Atlético, tecnicamente o Atlético, mas mentalmente o Atlético como bom gestor de grupo que ele é. Então, assim, que bom que aparentemente o Atlético acertou na escolha do Odair. Que bom que o Atlético aparentemente entendeu que o Odair era um nome que fazia sentido, e realmente está se mostrando um nome que, pô, o Atlético precisava desse técnico protagonista. De óbvio, a gente consegue ver a resposta do Atlético em campo. E óbvio, a gente consegue ver o Atlético dando os bons sinais em campo. Pra caramba, pô, tá maluco. Pô, vamos lá. Desde a chegada do Odair, a gente vê, pô, um Cauã mais efetivo. Um Cauã dono da posição. Um Cauã fazendo jogos assim de um nível alto tecnicamente. O Esquivel crescendo. Seja como terceiro zagueiro, como foi no último jogo. Seja como lateral, decidindo com assistências, decidindo com presença ofensiva. Então os laterais viraram certos protagonistas no time do Odair. Acho que a zaga começa a dar respostas melhores. Eu vou fazer a conta de quantos gols a zaga do Atlético tomou nos últimos jogos em comparação aos outros times do campeonato, desde que o Odair chegou. Eu ouso dizer que o Atlético está muito bem colocado. E acho que pô, você tem um recado muito claro do Beleze ali na zaga, o meio campo crescendo, o ataque seguindo numa boa tomada. Então o time tecnicamente está se estabelecendo, o time tecnicamente está evoluindo. E você ainda tem a outra grande notícia desse processo como um todo, que é a situação dos reforços, né? Assim, vamos ver quantos reforços vão ser anunciados ao longo da semana. Contra o Goiás, provavelmente a gente vai ter Viveiros e Mendonça, isso para mim já é uma grande notícia. Tanto na questão quantitativa de você ter mais opções para esse ataque, de você ter mais opções para fazer a diferença nessa fase ofensiva, quanto na questão qualitativa. Acho que são jogadores que vão aumentar muito o repertório e a capacidade técnica desse time do Atlético. Então isso para mim tem um valor gigantesco, isso tem um valor muito representativo. Então eu dou muita moral. E vamos ver se vem o Lucas Sacha, se vem o Benavides. Até agora, tirando a Gui, acho que todos os reforços podem ajudar e ajudar muito. E vamos ver como o Odair molda esse time para receber os reforços. Não é só, os reforços. E a gente ainda tem o Isaac.
Isaac me empolga, rapaziada. E tem uma informação que também empolga o Odair. Então, finalmente, parece que a boa fase chegou pro Atlético na competição, pô. Finalmente, parece que a boa fase chegou no ano. Óbvio que nada tá ganho, óbvio que nada tá vencido. Mas eu acho que a gente pode respirar, pô. Semana do jogo contra o Goiás não é mais uma semana de desespero, é uma semana de expectativa boa. O Atlético pode ganhar, o Atlético pode perder do Goiás. Acontece. Mas só de pensar que a gente pode ter Aguirre, a gente pode ter Isaac, a gente pode ter Mendonça, a gente pode ter Viveiros. A gente pode ter vários jogadores pô, que já estão no time crescendo. Zapelli, Cauã, Esquivel, Luiz. A gente pode ter pô, um torcedor um pouco mais confiante marcando presença na Arena da Baixada. Um cenário que era todo favorável para o Goiás já não é mais. Os adversários não vão jogar tão mais confortáveis com o Atlético, tanto na questão técnica, tanto no campo e bola, quanto na questão mental. Mentalmente parece que o Atlético voltou para a temporada. Com esse respiro aliviado. Porque eu entendo, em algum momento parecia que o Atlético era realmente carta fora do baralho. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Falei bastante nesse vídeo. Tô empolgado, cara. Tô animado. Gostei muito da atuação contra a equipe do Amazonas. Valeu, valeu, valeu. A gente se fala aí durante o dia.